O pessoal tem mandado perguntas, eu vou ler aqui alguma pergunta, depois a gente vai colocar no outro canal lá, e tem alguns prints que você mandou, né? Tá. Vou colocar aqui uma, que foi a primeira pergunta que veio, pelo menos aqui nesse, depois a gente vai para o outro, do Diego Roque. Um grande abraço aí, meu irmão, também está aqui sempre presente com o podcast Honrare, e também um conhecido de muito tempo aí do Wagner, né, da Valéria. E ele pergunta o seguinte: Valéria, é possível sentir a presença dos mentores espirituais durante as pinturas? A tela do Shiva que você pintou lá para ele, né, tem muita energia. E aí a gente já pega a diferença de algo que é impresso, né? Normalmente aquilo que é impresso não está com aquela coisa da sua construção interior, né? A tela, ela já vai com a sua construção interior e também com a energia do artista que está pensando em você. Então, assim, eu sinto vibrações, eu ainda não sei distinguir, mas eu sinto essas vibrações, não sei se é minha, não sei se é da pessoa, enfim, o que acontece, mas eu sinto. Então, ao longo do trabalho, eu pinto muito de madrugada, porque é o momento onde eu não tenho um desfoque de atenção, né? O dia tá ali carregado com coisas que chamam atenção para todo o tempo. Então, é aquele momento onde eu consigo me interiorizar e manter esse foco literalmente para a tela. Então, eu embarco. Então, as percepções ficam maiores, né? E corporalmente eu sinto essas vibrações. Porém, não é algo que eu fico muito focada. Assim, o meu maior foco na hora que eu tô fazendo a tela é entregar um potencial, não digo de técnica, mas de carinho mesmo. Então, eu sinto ansiedade, né? Eu quero terminar aquela tela, eu quero ver pronto, eu fico com fome daquela tela, eu fico com sede, eu quero ver como aquilo vai ficar, porque o vislumbre vai acontecendo no processo e eu vou me nutrindo. E é isso que eu ia falar até anteriormente, né? Existe uma nutrição que acontece no processo para mim, só pintora, e eu acredito que para a pessoa também, porque a gente trabalha com a surpresa. Nem eu e nem a pessoa, a gente não sabe o que vai acontecer ali naquele processo, a gente está aberto. Então, tem uma referência e tem toda a construção que coloca ali carinho, coloca afeto, e que a gente vai conhecer. É como se fosse uma porta que a gente abre e a gente vai conhecer aquilo que está por trás. Então, eu estou aprendendo nesse processo, eu estou me permitindo, né? Nossa, várias vezes eu peguei telas, e aí entrou o meu processo artístico batendo junto com o do cliente. Né? O cliente fala, eu quero assim. Se o cliente está gestando essa tela tem meses, né? Às vezes anos, ele já conhece a imagem. Eu olho e falo, cara, se eu colocar essa cor, não vai ficar legal. E eu me abro, e eu coloco, e eu percebo que ela sempre esteve ali, né? Que, tipo, realmente aquela cor era para estar naquele momento, tem uma harmonia, fica harmônico, fica bonito. Então, esse processo da pintura, ele muda de pessoa para pessoa. Tem pinturas que eu faço super rápido, tem pinturas que ficam um mês comigo. Vai devagarzinho, porque também a pessoa tá apresentando ali o feedback dela, tá apresentando a afinidade dela, e isso é uma construção. Outra coisa que eu queria falar, que você falou a respeito dos templos, Fael, só para não perder esse link, no budismo tibetano, a gente tem várias tankas, que são aquelas pinturas clássicas tibetanas, que tem uma descrição perfeita de práticas que eram feitas internamente. Então, isso ficou, isso sobreviveu, né, às invasões e tudo mais que ocorreram no Tibete. E pessoas que conseguiam compreender essas pinturas entenderam que eles usavam de divindades para, na verdade, trazer práticas que eram feitas do devoto com ele mesmo, né, práticas tântricas, tipo, a divindade está ali com a sua parte feminina. Na verdade, aquilo era convertido para o devoto, para ele estar fazendo com ele mesmo, na sua percepção do que é feminino dele. Então, assim, graças a essas pinturas, e uma coisa que é muito interessante também, né? Graças a essa anulação egóica do artista, lá eles nem assinam o nome. Aqui também, nos yantras, né? Você vai ver que não tem assinatura de artista. Porque aqui não é importante o que é efêmero, o que é passageiro, mas sim a mensagem do eterno. Então, a gente não quer colocar o artista para ser visto. A gente tem uma fórmula para criar tudo isso, e a gente precisa que essa pessoa siga essa fórmula, porque ela é uma tecnologia. Mesmo que ela foi criada há muito tempo atrás, a gente sem essa coisa, né, da internet, das pesquisas, a gente tinha algo que a gente perdeu, que é a percepção. A percepção estava muito forte com a natureza, estava muito forte dentro das culturas. Então a gente se relacionava, a gente tinha contatos físicos, a gente saía, a gente estava em meio à vida. E isso ampliava a nossa percepção de vida para coisas que a gente perdeu. Então a verdadeira tecnologia acontece no momento onde eu faço uma criação de algo e eu vejo que ela dá certo. E eu preciso que ela seja reproduzida ao longo dos anos exatamente daquela forma. Então, tanto no budismo tibetano,
Tanto que dentro do hinduísmo, muitas coisas não vão ter assinaturas de artistas, porque elas precisam seguir a fórmula das quais elas foram criadas. E aqui os yantras, se não me engano, vieram lá dos Vedas, né? É algo bem antigo. Isso aí, essa questão de Vedas e milenar, tem gente que joga lá para trás, gente que puxa mais para frente, você não tem como precisar uma data. Sim. Os eterniza, Vedas, né? Ele foi eternizado praticamente. Os Vedas são escrituras muito antigas, cara. Não dá para pegar. Nem os Upanishads, que são posteriores, colocados ali ao final dos Vedas, né? Nem eles você pode precisar exatamente ali, porque a gente não tem como. Pode ser 1000 antes, 1000 depois. Agora, o que menos importa é a longevidade, sim a qualidade dos textos, das ideias inseridas e da atmosfera. Porque tem gente que estuda sânscrito, pode conhecer todos os capítulos e versículos dos Vedas e não conseguiu pegar a parte espiritual. Igual alguém pode ler a Bíblia, está preso a capítulo e versículo e tradução e não conseguiu pegar o espírito por trás da letra, como se fala. A mesma coisa ocorreu na Índia com os Vedas. Por isso, para mim, particularmente, eu gosto mais dos Upanishads, que é a parte final, colada ali, daí você fala Vedanta, o fim, o final, sabe? O final da ignorância, os Vedas, a sabedoria. Mas eu prefiro os rishis com conhecimento vivo dos Upanishads do que capítulos e versículos dos Vedas e métricas e mantras lá de trás. Eu prefiro o conhecimento de alguém vivo do que ficar repetindo capítulo e versículo. Daí os Upanishads estarem ao final dos Vedas, tem uma tradução que é aos pés da sabedoria. A sabedoria, os Vedas, aos pés ali no finalzinho. Mas eu prefiro outra. Eu prefiro imaginar um rishi, um sábio da Índia sentado, e eu sentado aos pés dele aprendendo. Isso para mim me dá mais vida do que um capítulo ou um versículo. Tem muita gente presa somente à tradução, e eu sempre traduzo Vedanta como fio de ligação, porque baseado nos Upanishads, que estão conectados no final dos Vedas. Muita gente vai traduzir Veda como fim, como estudo, como morte ou como conhecimento. Eu gosto de traduzir como aquilo que liga você a Brahman, o Ser Supremo, no sentido, não da tradução, mas aonde me leva. E o que os Upanishads me levam? A conexão com os Vedas, a sabedoria. Agora, os Vedas e os Upanishads são escrituras humanas, Brahman não é humano. Então, aquilo ali é uma revelação inspirada na tentativa de registrar o conhecimento da sabedoria antiga da Índia. Se você ficar preso só nisso ou na tradução, literalmente ao pé da letra, você vai ficar bitolado, igual um monte de religioso fica bitolado na Bíblia aqui. Por outro lado, ou outro bitolado no Alcorão ou no Talmud, e não consegue perceber que tudo aquilo são apenas expressões de algo maior que é a consciência cósmica. Eu conheci gente que não sabia sânscrito, que tinha expansão da consciência incrível, samadhis, e conheci yogi que falava de samadhi e não tinha expansão nenhuma, mas sabia tudo de sânscrito. Tem que ser falado. Você fala isso, tem gente que fica danada da vida, é fato. E outra, como é que você pode encontrar um yogi que fala de chakra com chakras apagados? Aí você encontra um sujeito da Umbanda que não conhece sânscrito, o chakra dele está aceso e o yogi critica ele dizendo que é um Siddhi. Tem um monte de coisa embolada. Então, quando se fala nisso tudo, yantras, Vedas, tudo isto são expressões materiais de algo que é a filosofia eterna, o Sanat Dharma, o absoluto, Brahman permeando tudo. Se uma pessoa mexe com yantra, conhece sânscrito, lê tudo e não tem isso, ela só está presa no formato das coisas, vai ficar bitoladona. Tá ficando inchada, né? Experiência. Eu acho que é isso que falta para tudo. Experiência, entrar em contato com as coisas. Só que a gente tem medo de entrar em contato. A gente não quer. Então a gente prefere a literatura, a gente prefere estar ali na escrita, a gente prefere estar no teórico, né? E isso puxa de novo para a arte, para as telas. Eu fico no teórico, eu leio, eu não entro em contato. O que a gente tem são instrumentos para que a gente tenha uma experiência. Porque a experiência ensina. Não é o que está escrito, é o sentir. E tem outra coisa que me ocorreu agora, e eu não espero que as pessoas que estão assistindo, todo mundo entenda da mesma maneira. Cada um deve ter seu jeito, sua maneira de raciocinar e filtrar as informações. A cultura hindu está baseada na reencarnação, na imortalidade da consciência. Então, muita gente, quando estuda algo, por exemplo, vamos pegar alguém hoje, pega os Vedas e está estudando. Se ela considerar reencarnação na história, ela pode já ter estudado aquilo 30 vidas. Em 30 vidas naquele contexto cultural. Ela está estudando apenas mais uma. Aí, o que se faz? Reencarna ela do outro lado do planeta para ela experimentar outra escritura.
E aí ela começa a relembrar daquilo e vai retroage, não experiencia. O agora, ela está no Ocidente, está encarnada, ela não tem que retroagir. Agora, ela pode usar a sabedoria passada e modernizar ela no presente, somando de forma universalista. Então, eu tenho observado, as pessoas falam de reencarnação, mas nunca colocam no contexto. Deixa eu te dar um exemplo, Fael. Você, por exemplo, começa a estudar uma determinada linha de yoga. Você tem uma tendência, começa a estudar. E você começa a acessar intuitivamente um monte de coisa, além da tradução, além do capítulo, além do versículo, porque você já viveu aquilo antes. Uhum. Você começa a acessar uma parte. Só que você está reencarnado, você mora em Boituva, interior de São Paulo. Aí você começa a falar desse yoga que você relembra ou que você traduz ele de forma moderna, você começa nessa vibe. Vai chegar um yogi tradicional, clássico, preso ao sânscrito, ou preso às escrituras, e vai falar assim, como é que você, Fael, é ocidental e quer falar de coisa da Índia? O sujeito parece que não estuda a reencarnação. Você é ocidental hoje, foi hindu ontem. Como que a pessoa não imaginou isso? Quer dizer, a reencarnação vira um conceito só filosófico na hora de você entender que você não é hindu, nem brasileiro, nem chileno, nem egípcio, você é o Atman, o espírito encarnado, e você passa por várias culturas. Então você pode muito bem está falando daquilo, sem estar dentro daquilo no momento, você lembre, você adaptou ao novo contexto onde você está. Só que aí aparece alguém preso à tradição antiga e começa a te cobrar. E ela que não notou que você está numa outra fase, você está falando da mesma coisa de outro jeito para outro público do outro lado do mundo. Aí alguém fala assim, por que você não veste um manto yogi de novo e põe um turbante? Porque eu estou no Brasil, caramba. Eu vou sair aqui de calça jeans e camiseta, né, com o nome brasileiro que você tem. Então, você vai ter, Fael, um monte de gente presa à tradição, que acha que a tradição é que é egrégora. Egrégora é o espírito, cara, o que está vivo, não é capítulo e versículo. Se você acessar isso, você pode trabalhar novamente essas ideias tão fantásticas numa nova linguagem, uma nova roupagem para o meio aonde você está. Mas espere ataques de pessoas tradicionalistas dentro daquilo, que no final só estão mostrando que não entende nada de reencarnação e elas aqui não deviam estar falando nada dessa área. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.